Muy buenos días a todos los que Muito están bom dia a todos conectados a os que través estão del satélite conectados através do satélite Amazonas, o satélite 878 e demais de meios comunicação de comunicação e também ali ali em Monte Monte Rey, Nuevo León, México, onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim. Hoje, Sábado 3 de janeiro deste ano 2026. Buscamos no Evangelho segundo São Mateus capítulo 14, versículo 13, em diante, onde diz: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é passada, já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: trazei-mos. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram e se saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vimos aqui a Jesus compadecendo-se por essa multidão nessa ocasião. Compaixão é fazer a vontade de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Compaixão é fazer a vontade de Deus. Vejam nessa mensagem titulado Jesus tendo compaixão das almas, pregado em 4 de março de 2004 em São José dos Campos, Brasil, nos diz: Jesus, tendo compaixão das almas, as quais estavam como ovelhas sem pastor, e assim como as ovelhas, quando não tem pastor, não tem alimento seguro, porque o pastor é quem as guia e as coloca onde está o alimento para as ovelhas. Onde está o alimento para as ovelhas. E agora, Cristo teve compaixão dessas pessoas e esteve com eles, pregando e também curando os doentes. Ou seja, que teve um culto evangelístico de muitas horas. E já à tarde os discípulos dizem: despede o culto, despede a atividade, porque já é tarde. E essas pessoas já não têm comida. E é hora de que eles comam. Já é hora do jantar da ceia. Necessitam ir comprar algo para cear, para jantar. Jesus disse: não tem necessidade de ir. Não tem necessidade de ir comprar nada. Dai vós de comer. Agora vejam vocês que ele teve ali essa pregação, uma pregação extensa, e depois, já depois da pregação, curou doentes. Agora vejam, ele teve compaixão ali por essa multidão, do qual, no cumprimento da visão da carpa, da visão da tenda, vemos também esse ministério, porque é o mesmo anjo do pacto que esteve ali cumprindo a primeira vinda, é o mesmo no fim do tempo, atuando no meio da raça humana. E essa mesma compaixão que ele teve ali, também nesse tempo a tem. Vejam no livro de citações, na página 26, que viene de la página 25 de
que vem da página 25 do extrato do parágrafo 211. Aí na página 26, aí na página 26, onde continua esse extrato, ele diz: me encontra e começa o novo ministério outra vez no tabernáculo. Eu amaria ver isso acontecer. Amigo, eu não sei, eu não sei o que é. Ou será, mas aquele que me escuta, eu confio que será algo mais para ajudar o seu povo que sofre. Esse é o Espírito Santo falando aí. E já ele, vejam vocês, tem como humano esse sentimento e essa compaixão, do qual é o Espírito Santo mostrando através dele isso que Deus sente pelo povo. Porque esse é o ministério de Elias, o que estava sendo operado ali no reverendo William Branham. Mas vejam vocês, quando ele vê a visão, ele se compenetra tanto nessa visão, porque é o mesmo Espírito Santo quem depois, mais adiante, isso o iria cumprir. Mas sob o ministério de Elias, em sua quinta manifestação, diz, eu confio que será algo mais para ajudar o seu povo que sofre. Ao entrar ali pela primeira vez. Agora vejam, e já aí continua falando, diz, eu queria levar minha esposa comigo e se não se podia, então queria levar duas mulheres ao mesmo tempo, isso já falamos ontem. Eu não digo que operará, mas para que você saiba que foi predito, que esperamos algo novo que acontecerá. Mas eu não digo que ele me disse naturalmente que pode acontecer em qualquer tempo e lugar. E estamos esperando. E aí ele escreve que acontecerá porque na visão era uma carpa, uma tenda. E miren, vejam aí no parágrafo 212, porque ele escreve entre o que viemos lendo no 212, veja o que diz no 212. E se isso assim te agrada, Senhor, se está em seu programa divino, nós pediríamos, Deus, que neste edifício começasses esse novo dom a operar. Agora veja, aí é que ele escreve. Escreve aqui porque está cortado aí, que acontecerá porque na visão era uma carpa, uma tenda. Agora, vejam também nesta mesma página, parágrafo 26, página 26, parágrafo 216. Veja, aqui diz, isso foi prometido que viria a existência no tabernáculo aqui antes de chegar à carpa tenda. Bom, agora o mais que eu sei, ali não havia nada, não mais do que somente tão pronto como entrei ali, o Espírito do Senhor entrou e somente começou discernindo os espíritos e dizendo às pessoas dos seus problemas e demais. E parecia que talvez continuaria por um tempo, até que essa carpa chegue acima, sob o mesmo ministério que tive, porque nas entrevistas hoje houve 4 visões grandes fora do estabelecido que tomaram lugar nas entrevistas. Assim que parece, talvez eu continuarei em frente até que talvez que a carpa comece ou o que for que ele escolheu para começar a declarar o seu nome em uma maneira nova. Mas quando o fizer, será só tão perfeito como os outros, será tão, e estou confiando em Deus que será maior do que os outros, não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e as pessoas necessitadas. Há tanta necessidade na terra hoje. Vem? Pela necessidade lá no tempo de Jesus, houve essa compaixão, Deus teve essa compaixão e ele operou tanto para a pregação, também para a cura dos doentes e também, vejam, alimento físico. Não havia limitações no ministério de Jesus. E assim é no fim do tempo. Será um tempo onde não haverá limitações em nada. Agora, aí ele escreve o nome é igual na carpa da tenda, em cima do nome ele escreve novo, ou seja, isso é a esquerda para cima, o nome é igual na carpa. Em cima do nome ele escreve novo, em cima também escreve a carpa. Agora vejam também, passamos a 27, página 27.
Vamos ver aqui se é a 27. Não, a 29. Passamos a 29, parágrafo 247. Aí diz: eu gostaria de sugerir entrar dentro e fazer saber um pouco dos procedimentos do Espírito Santo na minha própria vida. E eu desejo que ao fazer isso, que os deixe prosperar e aproximar-se vocês mesmos a Deus e falar do dom divino. Em cima ele escreve ministério, que agora está em processo de vir à igreja. E eu estou seguro que todos nós estamos interessados em qualquer coisa que Deus quer fazer. E a promessa de Deus sendo cumprida. Assim que somente uma vez foi dita, e assim que isso foi meu próprio tabernáculo em Indiana. E agora à noite, eu ia tratar de dizer o que tinha acontecido justamente uns quantos dias passados. É novo, é fresco, e isso ajudará. Eu penso, começando essa noite, ao princípio das reuniões essa semana, isso ajudará você a orar por mim e orar pela igreja, que todos possamos entrar a essa grande coisa que Deus já confirmou. Podíamos entrar nisto, nessa reunião. Eu quero vê-lo acontecer tanto. Eu estou como uma criança esperando que chegue o Natal. E desenha uma estrela de Davi e escreve em cima Natal. Só esperando com antecipação para que aconteça. Será difícil para mim, certamente, mas será uma coisa boa para a igreja. Isso é no que estou interessado. O povo de Deus, algo para ajudá-los a crerem em Deus, para tomar nova esperança. E será uma grande coisa para os doentes também. E escreve à direita a carpa. Em cima escreve ministério, em cima do parágrafo, ministério, e embaixo, dom divino para a igreja. E também aí escreve o Natal aí em cima também. Agora, vejam vocês que nesse tempo, na visão da carpa, se viu pregação e se viu também chamamento ao altar. Pessoas vindo aos pés de Cristo. Agora, tudo isso não se abriu abertamente para que o inimigo de Deus não imitasse, porque o inimigo de Deus é um imitador e trata de se adiantar para quando Deus se move em seu programa, as pessoas digam: veja, se isso é o mesmo que fulano de tal fez. Mas por quanto a terceira etapa não se daria a conhecer os detalhes até que estivesse em ação, pois o diabo falharia. E recordem que o diabo opera por meio de seres humanos, como Deus opera também assim por meio de seres humanos. É um copião. Agora vejam vocês que nessa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, ali vemos pessoas recebendo o Senhor, estavam com suas mãos levantadas, estavam chorando, diz que se via muito bem tudo isso. E depois desse chamamento passaram à fila de oração. Agora vejam vocês que para esse tempo, desde que foi a pregação, vejam vocês que houve um período de tempo onde se estava realizando nessa fase pregação, ou seja, ensinamento. E depois, em algum momento entrou essa etapa de chamamento. Mas vejam vocês que depois disso, o próximo era, a outra fase era fila de oração. Vejam a ordem dessa terceira etapa ali. Agora tem detalhes ali que é o que vamos estar vendo e estamos vendo enquanto vamos avançando. Agora eles, porquanto o tempo de misericórdia terminou, o tempo de nascer de novo, para poder receber esse novo nascimento, já seria para tomar forças para passar pela grande tribulação. Não é um chamamento para que as pessoas nasçam de novo. Ali se vê recebendo o Senhor, o melhor é para receber forças e nós ajudá-los para que tomem essas forças para passar pela grande tribulação. Agora, até que chegue esse momento,
há uma série de eventos que Deus estaria realizando no meio dos escolhidos de Deus, e isso iremos vendo conforme vamos avançando. Agora, nesta mesma mensagem, aí mais adiante, nesta mensagem que eu estou lendo, Jesus tendo compaixão das almas, um pouquinho mais adiante ele diz, e agora, Cristo queria alimentar aquela multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Contando-os, pode chegar a 10.000 ou passar de 10.000 pessoas. Agora, quem ia fazer o milagre era Cristo, mas para repartir, distribuir os pães e os peixes, Cristo ia usar os seus discípulos. Ordenou seus discípulos que colocassem a multidão em grupos de 100 e grupos de 50. Isso é muito importante. Vejam como chegará o momento onde a parte dos milagres, vejam, e a parte de tudo o que se estava realizando, isso pertencia ao ungido, a Cristo, ao Messias. Mas, para repartir o pão nesse tempo ali, vejam, utilizou quem? Utilizou os seus discípulos. Portanto, há um trabalho muito importante que estaria se realizando, e todo esse trabalho é para os fiéis colaboradores, fiéis ministros e fiéis irmãos e irmãs que estão neste tempo final se preparando para que Deus também os use nessa etapa. E sejam pessoas prudentes, sejam pessoas com compaixão, do qual há um ensinamento muito grande nisso que lemos de Jesus, nessa compaixão por essa multidão. Agora vejam, vamos ver em outro lugar onde também teve compaixão. Na mensagem, a mensagem que cobrirá toda a terra, ali nos diz, pregado em 20 de outubro de 2013, em Miami, Flórida, Estados Unidos, ele diz, e quando fazia Deus por meio de Jesus Cristo as maravilhas, os que viam a glória de Deus, os quais estavam escutando o ensinamento de Jesus, que revelava que era Deus quem estava fazendo essas coisas e não o homem, mesmo que as pessoas viam o homem, mas Jesus dizia, eu não faço nada de mim mesmo, senão o Pai que mora em mim, Ele faz as obras, e o Pai é maior do que eu. Vejam, ele estava consciente de que não era ele quem fazia as coisas, como Moisés. Não era Moisés quem fazia as coisas, era o anjo do pacto através de Moisés. O próprio irmão Branham nos falou e nos disse que o anjo lhe disse que tudo o que ele fazia era porque o anjo fazia o que o irmão Branham falava. Vejam, eram as obras do anjo através do irmão Branham. E assim é neste tempo final, é com o instrumento e com o povo, com a igreja noiva. E por isso é um povo que chegará a uma estatura de um varão perfeito, serão prudentes, serão pessoas que terão essa compaixão pelas almas. Ali vemos, vejam, ministrando tanto homens como mulheres. Isso foi o que surpreendeu o irmão Branham ali na visão. Havia, vamos dizer, um staff, um pessoal bem preparado, umas pessoas bem polidas, bem educadas e com compaixão por essas almas. E realizando essa obra aí, eles, conscientes de que não eram eles, mas que era Deus através deles. E isso é muito importante. Sempre a glória e a honra é Ele, e Ele é quem nos usa a nós para realizar seu plano, seu programa e o propósito pelo qual estivemos aqui neste planeta Terra vivos, neste tempo final. Agora, ele continua dizendo, portanto, os que estavam vendo através do que escutavam, porque primeiro é preciso ver através do ensinamento. Vejam,
É preciso ver primeiro através do quê? Do ensinamento. Primeiro a pregação. Para depois ver bem o que está acontecendo. Ou seja, se não escutam, como vão entender depois as outras coisas? ¿Para quê? Para quê? Para ver bem o que está vendo, para ver que é Deus quem está em cena, como foi na cidade de Naim. Quando Jesus chegou à cidade de Naim, levavam a sepultar um jovem e ele viu a mãe desse jovem muito triste, que ia com todas as pessoas que iam no funeral, muito triste. E para cúmulo, era viúva. Portanto, era o único sustento para o lar. Fora a mãe. Isso está, vamos ir ali a São Lucas. Capítulo 7. Capítulo 7. É onde encontramos essa porção do que está nos lendo ele ali. Capítulo 7 de São Lucas diz: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: Não chores. Vejam, aí teve compaixão com ela. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o levavam, disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. Agora vejam, no caso de Lázaro, ele mandou tirar a pedra. Neste caso, ele tocou o esquife. Vejam, podiam ter continuado. Como quando vão assim levando, algumas pessoas fazem como um ato de tocar a caixa, o caixão, como para se despedir da pessoa que sai dentro, ou seja, do corpo, porque a pessoa não está aí. Isso é onde habitou a pessoa, e tocam assim o esquife, mas continuam, não vão parar cada vez que alguém vai passar aí. Não, me deixa tocar, não siga, e continuam. Neste caso, ele tocou o esquife e os que o levavam pararam. Ou seja, algo houve ali que perceberam que Jesus ia operar pela forma em que ele falou a sua mãe. Eles escutaram quando ele disse seguramente: não chores, porque seguramente ia coladinho aí, era sua mamãe, ia do ladinho, e quando ele disse não chores, já automaticamente os que a levavam, aqui vai acontecer algo. Ao tocá-lo, já pararam rápido, porque se sabiam dos milagres que ele tinha feito anteriormente, e tinha se espalhado a voz, pois algo esperavam, algum milagre esperavam. Se detiveram. Então, o defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. Se o deu, teve que ter ajudado a descer. De todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a região circunvizinha. Como se estendeu sua fama? Com isso que realizou ali. Vejam, por isso, Deus disse a Josué: desde este dia começarei a te engrandecer diante dos olhos de todo o povo de Israel. Ou seja, sempre há um começo, e isso vai progressivo até que chega à parte culminante. Agora, ele continua dizendo aqui. E diz a Escritura que Jesus teve o quê? Compaixão dela. Se compadeceu. E sempre Jesus foi movido a compaixão para fazer os milagres. Vejam, sempre Jesus foi movido a compaixão para fazer os milagres.
E é assim na terceira etapa também. Sentiu essa compaixão quando o povo também teve fome em algumas ocasiões e multiplicou os pães e os peixes. Agora vejam, na mensagem hoje se cumpriu essa escritura na página 9. Ali nos diz agora outra coisa. Ele não se uniu com suas organizações, seus sacerdócios, etc. Não quis ter nada a ver com isso. Para eles, isso simplesmente foi outro ponto contrário. E além disto, ele procurava destruir o que eles tinham edificado. Ele entrou no templo e nós chamamos um homem manso. E era. Mas muitas vezes nós entendemos mal o que é a mansidão. Ele também era um homem de compaixão, porém nós não entendemos bem o que é a compaixão. A simpatia humana não é compaixão. Compaixão é operar a vontade de Deus. Vejam, e escreve à direita para cima. Compaixão é igual. É operar a vontade de Deus. Isso é ter compaixão. Agora continua dizendo, ele passou pela multidão de enfermos que se encontravam ao redor do tanque de Betesda. Agora, multidões não significa um número fixo, porém ali havia multidões de coxos, mancos, cegos, secos, e ele sempre tinha compaixão das pessoas. Porém, nessa ocasião, chegou a certo indivíduo que não estava coxo, nem manco, nem seco, talvez tinha uma enfermidade de prostração, alguma outra coisa atrasada, porque havia tido por 38 anos. Essa coisa não lhe molestava muito, não ia morrer com essa coisa que tinha. Estava ali sobre sua cama e Jesus lhe perguntou, queres ser curado? O homem lhe respondeu, não tenho quem me jogue na água, porque enquanto vou, alguém sempre se lança antes de mim. Então, ele podia ver, podia caminhar de uma parte a outra. Vejam, aí está dizendo, ele podia ver, porque via que alguém entrava primeiro que ele, antes dele, podia caminhar, porque diz, enquanto eu vou, ou seja, que podia caminhar de uma parte para outra, mas estava debilitado. Então Jesus lhe disse, levanta-te, toma tua cama e vai-te para tua casa. Depois Jesus foi interrogado sobre este assunto, porque você recorda que a Escritura diz reticências, e com razão, porque se ele viesse a essa cidade nessa noite e operasse algo assim, falariam mal hoje também. Porém, recorde, ele veio para fazer uma só coisa, a vontade de Deus. A declaração disso se encontra em São João capítulo 5. Agora vejam, ele veio para quê? Ele veio para fazer a vontade de Deus, e todos os profetas vêm para fazer a vontade de Deus, não para fazer o que as pessoas digam que faça. Ele não vem, o mensageiro de Deus em cada era, em cada dispensação, não vem para agradar a ninguém. Ele vem para fazer a vontade de Deus. São João capítulo 5 diz, respondendo então, João capítulo 5 diz, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo o que ele faz, isso também o faz o filho juntamente. Igualmente, ou João 5,19. Agora, eles deveriam haver reconhecido que isso foi a própria vindicação da profecia de Moisés. E aí à esquerda ele escreve vindicação, cumprimento. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos semelhante a mim. A ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. Você notou que quando Jesus viu este homem, já havia estado nessa condição por muitos anos? Agora, essa condição levava 38 anos, levava bastante tempo. E vejam, no caso da visão da carpa, da visão da tenda, há uma pessoa em particular que levava 20 anos postrada em cama também. Se este homem foi curado, levanta-te, toma teu leito e vai. Não é o mesmo que ocorreu ali?
que saiu com seu leito empurrando a mulher e disse: levo 20 anos prostrado em cama. Saiu andando, empurrando seu leito, a maca. Vem. Ele, sendo um profeta, viu este homem nesta condição e foi ao tanque abrindo o caminho entre todos os doentes até encontrar esse indivíduo. Ou seja, foi direitinho a ele. Passou por cima dos mancos, cegos, mancos e secos. Mesmo sendo homem cheio de compaixão, mas compaixão é fazer a vontade de Deus. E escreve aí à direita: compaixão é fazer a vontade de Deus. Qualquer pessoa podia dizer, mas tanto que aí, tantas pessoas que há, por que a ele? Poderia dizer ele, mas por que a mim? Muitas vezes, as pessoas podem se questionar nas coisas que Deus pode atuar ou deseja atuar por meio dessa pessoa e pode fugir também a pessoa e pode dizer, não, comigo não. Se há um programa divino para realizar por meio dessa pessoa, não há quem tire. Sempre Deus vai cumprir. Mesmo que dê voltas e voltas, Deus sempre vai cumprir o que Ele tem em seu programa com esse indivíduo, com esse homem ou essa mulher. Porque já é um programa traçado por Deus. Agora já aí tinha que ser por meio dessa pessoa que Deus ia realizar esse milagre. Não podia ser outro. Haviam cegos ali, havia mancos, havia de tudo. Por que ele? Agora vejam, continua dizendo, encontramos, pois, agora, ele depois podia dizer, a vontade de Deus se cumpriu em mim. Porque Jesus teve compaixão por mim. Essa era a vontade perfeita de Deus, curá-lo. E assim é com cada um de nós. Não importa as situações, a vontade de Deus é que seja feita em sua vida. E aí vemos a compaixão de Deus com seus filhos, conosco. Encontramos, pois, que não tinha nada a ver com suas organizações e, consequentemente, eram desprezados. Além do mais, certo dia ele entrou no templo sendo um homem e encontrou a casa de Deus quase tão contaminada quanto é hoje em dia. Estavam comprando e vendendo, cambiando dinheiro, e ele transtornou as mesas dos cambistas e tomou umas cordas e fez um azorrague, e com ele expulsou os cambiadores de dinheiro do templo e sobre eles descarregou a sua ira. Então ele disse, aleluia, a casa de meu pai é uma casa de oração e vós a haveis convertido em um covil de ladrões. E com vossas tradições haveis feito nulos os mandamentos de Deus. Poderia uma gente como essa crer nele? Não, Senhor. Estavam tão estancados no lodaçal da sociedade e da imundície do dia, ao ponto em que já estavam tão eclesiasticamente congelados que não podiam sentir as vibrações do poder do Deus Todo-Poderoso. Com razão, uma mulherzinha podia tocar sua vestidura e ser curada. Quando lhe tocou a beira das vestimentas, aquela mulher do fluxo de sangue. Com razão, uma mulherzinha podia tocar em sua vestimenta e ser curada. E um soldado bêbado podia cuspir em sua face e não sentir nada de virtude. Tudo depende da maneira pela qual você se achega. Depende do que você busca. Quando você assiste à igreja, depende do que você busca. Agora recordem quando ele escreveu, ou o irmão Branham falou no livro de citações, que uns vêm para criticar, outros vêm para buscar faltas, outros vêm para aprender, ou seja, há de tudo. Tudo depende para o que você vai receber do que você vai desejar indo à igreja, ou seja, depende do que você esteja buscando. Se é para criticar, pois
verá diferentes faltas e erros e vai se colocar a criticar. Ou seja, depende do que você estiver buscando. Agora, continua dizendo aqui, agora o vemos em pé ali, e sem dúvida as pessoas já tinham sido admoestadas pelo sacerdote. No próximo sábado ele vem para cá. Quando virdes, não escuteis. Agora pode ser que vades a vê-lo, mas não dais atenção ao que disser, porque ele não pertence ao nosso grupo. Ele é um desprezado. Agora vejam, já haviam preparado essas pessoas, ou já estavam preparados, preparando essas pessoas para quando Jesus chegasse, pois não prestasse atenção. Dizia, não escutem. E se o forem ver, não deem atenção ao que disser. Não, mesmo que está acontecendo hoje em dia, podem falar durante a semana e dizer, vejam, se forem lá, não prestem atenção nesse que está falando aí. E se forem escutar, não deem atenção. Façam outra coisa, menos prestar atenção nele. E começar a falar contra. Agora continua dizendo, não tem um cartão de nosso companheirismo, nem papéis de alguma organização, ele não tem nada dessas coisas. E o que é? Um tipo renegado que foi nascido ilegitimamente, concebido por uma mulher antes de ser casada, porém que agora é casada com um carpinteiro e agora estão tratando de explicar a coisa com um conto sobrenatural. Nós sabemos bem que quando o Messias vier, virá descendo dos corredores celestiais e se apresentará ao nosso pontífice e dirá, Caifás, aqui estou. Bem, o que pensavam nesse tempo. E assim é neste tempo. Não pode ser assim. Ele vai ressuscitar, virá com o corpo de lá e vai pregar e vai se levantar ali, vai expulsar tudo, vai tirar tudo o que tem aqui, tudo que tem aí e ele vai se colocar a pregar. Ele virá desde os céus e vai realizar toda a obra. É o mesmíssimo, mas em algo atualizado, moderno, atualizado do que aconteceu lá, pois aqui, na forma moderna, do que está acontecendo agora, o mesmíssimo. E Deus cumprindo tudo em seus narizes, de uma forma tão simples, que passam despercebido. Igual aí. Estava aquele que Moisés tinha falado em Deuteronômio capítulo 18, o que lemos, estava aí essa escritura sendo cumprida, sendo vivificada, e não viram, ainda esperando da forma em que eles pensavam que ia acontecer. Mas Deus não cumpre as coisas conforme a como a pessoa pensa que vai acontecer. Deus a cumpre conforme a como ele já tem seu programa. Mas nós encontramos que não fez dessa maneira, porque não foi escrito dessa maneira na palavra. Não foi escrito dessa maneira na palavra. Poderão dizer, não, que tem que ser assim, vai ser assim assado. Não está escrito na palavra que Deus opere de outra forma como operou no princípio. Opera neste tempo também. E recorde que é paralelo em tudo. Recordem que Jesus, quando foi crucificado, sepultado e ressuscitado, foram 3 dias. E trouxe-os do paraíso, dos do Antigo Testamento, e apareceram a muitos. Portanto, não pode ser de outra maneira. Já para começar aí, já não pode ser por nenhum dos que se foi. Tem que ser um que cumpra exatamente o que cumpriu na primeira vinda, porque é paralelo em tudo. E se há algo que não cumpriu, um mensageiro que já se foi, já automaticamente fica descartada a pessoa, como o cumprimento do que Deus prometeu para este tempo final. Tão simples assim. Tem que tudo enquadrar. E como lemos também ontem, é um requisito que esteja vivo. O mensageiro que estaria realizando o cumprimento da visão da carpa, da visão da tenda. É o quê? Um requisito. Agora continua dizendo, foi uma tradição humana o que fez com que crescem nisso. Vem uma tradição que é humana. A palavra diz que viria assim como veio. Ali esteve lendo a palavra e dizendo-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos olhos. Mas eles ainda não puderam reconhecer. Foi igual em todas as eras. E desenha uma pedra angular e as eras à direita. Noé
pôde ter dito a mesma coisa aquele dia quando entrou na arca e a porta se fechou. Recorde, Deus fechou a porta. Noé pôde ter aberto a janela na parte superior da arca e olhando sobre a congregação, pode ser que tenha dito: hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. Mas já era demasiado tarde para aquelas pessoas. Ele tinha pregado por 120 anos, procurando metê-los no barco que tinha construído. E à direita ele escreve 120 anos, e à esquerda também escreve Noé 120 anos. Eles tinham dito que a Escritura dizia: assim diz o Senhor, vai chover. Mas eles esperaram até quando já era muito tarde. Mas Noé facilmente teria podido dizer: hoje se cumpriu essa Escritura. Agora continua dizendo aqui onde nos detivemos, a mensagem que cobrirá toda a terra. Encontramos que Jesus se aproxima ao esquife, coloca as mãos sobre o esquife e tudo se deteve a marcha e diz: jovem, levanta-te. Não orou. Jesus orava quando estava sozinho no monte. Se afastava e orava. E já quando estava pregando, já não estava orando. Já tinha orado. É que alguns oram quando se vem aperto, ao invés de orar antes, para que não lhes chegue um momento difícil. E Jesus, quando ia orar em particular, ele via, tinha as visões, o Pai lhe mostrava o que tinha que fazer, ele via o Pai fazendo, e isso era o que Jesus tinha que repetir aqui na terra. Materializar. Ia se materializar isso. Deus, o Pai, o iria materializar através dele. Agora vejam que neste tempo final é da mesma forma. E ele, quantas vezes tiver que dizer: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós, pode fazer, porque é Deus cumprindo o que Ele prometeu para este tempo final. E todo o trabalho e toda a obra que o Espírito Santo está realizando é as coisas que o Pai mostra e Ele as faz. E assim tem compaixão pelas almas. Por quê? Porque está fazendo a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. Compaixão é fazer a vontade de Deus. Foi para mim um privilégio muito grande poder estar nessa ocasião conversando sobre este tema, compaixão. É fazer a vontade de Deus. Já nos veremos amanhã. Primeiro Deus, na atividade de amanhã, às 10 da manhã, ao horário de Porto Rico, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. E para o próximo final de semana, já na sexta-feira, 9 de janeiro, lá estarei em Villahermosa, Tabasco, México, na congregação que pastoreia o reverendo Andrés Cruz Gallegos. E a atividade será às 4 da tarde, horário de Villahermosa, que são às 6 da tarde, horário daqui de Porto Rico. E no sábado, teremos a atividade como se fosse o primeiro sábado do mês. Teremos aí, nesse sábado, ou seja, movemos o sábado. Este sábado, pois, vamos ter no outro, para que assim, em todos os lugares, possam ver a atividade que se estará realizando ali em Villahermosa, aqui em Porto Rico. Estará começando às 8, como sempre, que são às 6 da manhã, o horário de Villahermosa. E no domingo, 11 de janeiro, a atividade será às 7 da manhã, horário de Villahermosa, 9 da manhã, horário de Porto Rico, para que possam ir fazendo os preparativos, para que assim estejamos desfrutando das bênçãos que Deus nos der lá em Villahermosa. Orem muito por essas atividades, onde esperamos que a glória de Deus se manifeste, trazendo a palavra, o ensinamento, que é o que todos necessitamos para que Deus possa continuar operando neste tempo final a favor do povo de Deus. E assim Ele possa continuar tendo compaixão
pelas almas, porque está se realizando a vontade de Deus. Compaixão é fazer a vontade de Deus. Continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.